E o Corinthians pode, depois de 80 e tantos, 80 anos, né? Ser tricampeão. Não é fácil, não. Ser tricampeão paulista não é fácil, não. Trabalhar pra isso. E caiu isso, na tua mão, já pensou o mesmo treinador? Que legal. Trabalhar bastante pra Eu estar lá em não sei cima. se a gente tem algum tricampeonato fora o Muricy com o São Paulo do brasileiro recente no Brasil que tenha sido com o mesmo treinador. É raro, né? Teve um intervalo, você está de volta, sim, né? Sim, verdade. Ô, Fábio, como é que foi? Fala um pouquinho da Arábia, como é que foi essa experiência? Para muita gente seria ficar mais tempo, pela tua competência, evidentemente, mas a Arábia vive momentos, diplomaticamente falando, do ponto de vista do regime que acontece lá, muito momentos conturbados, enfim. E você está de volta, como é que foi essa experiência lá? Foi maravilhosa, né? Foi uma experiência muito boa. Vivemos muito bem não sei se algum de vocês acompanharam o Brasil contra a Argentina, gol do Miranda no último minuto, foi em Jeddah, na cidade que eu morava. E cidade no litoral, no Mar Vermelho. Eu conheço, estive lá fazendo um amistoso da seleção uma vez. A cidade é espetacular. Todas as condições para viver bem. Então a minha reclamação, né, e a reclamação da minha comissão é só na questão da estrutura. Nós fomos contratados para melhorar a estrutura do clube também, mas assim, o ministro que nos contratou ficou doente e de 6 meses que eu fiquei no país, ele só ficou 10 dias, ficou em Manhattan tratando de um problema muito sério de saúde. Eu não quis ficar incomodando, né? Mas mesmo assim o trabalho estava sendo muito bem feito, estávamos em quarto no campeonato quando eu anunciei que ia sair a minha volta. Um time que subiu da segunda, um time que teoricamente era para estar em 11º de 16 equipes, nós em quarto lá, junto com os grandes do país, né, com o Hilal, com o Al-Shabaab, enfim, com essas equipes. Então foi uma experiência muito boa, boa mesmo. E o que te levou a voltar para o Brasil, afora essa questão da estrutura? Ficar menos tempo, talvez, do que se pudesse imaginar? Conversando com o meu empresário, com o Paulo Pitombeira, depois com o Andrés Sanches e com o Ronaldo, o fenômeno, né? E o Ronaldo falou assim, Fábio, você está fazendo um grande trabalho aí, mas ninguém está vendo, né? Então, acho que pensa bem em uma possível volta, para te abrir mercado para a Europa, que a minha geração acho que tem tudo para fazer grandes trabalhos em clubes da Europa. O Felipão fez um grande trabalho na seleção de Portugal. Em clubes, assim, não teve alguém que fez. E os nossos cursos estão sendo aceitos, daqui um pouquinho vão ser aceitos para a Europa. Verdade. Né? Então foi uma ambição profissional mesmo, e com essa dificuldade de estrutura, sentei com a comissão, com a família e decidimos voltar. Vou abrir aqui para as perguntas iniciais dos nossos companheiros. Posso falar? Posso? Deve, Maestro Júnior, começando por você. Não, se o Marco quiser, como ele, o nosso decano aqui, por favor. Mais ou menos. Não, decano, nosso decano. Mandou bem, Maestro, gostei dessa. O mestre é você, Júnior. Por favor. Eu queria perguntar, Então, pronto. perguntar ao Fábio o seguinte, porque o início dos campeonatos estaduais, eles são sempre complicados. Primeiro, os clubes grandes saíram de férias em dezembro, né? Quer dizer, tiveram somente, no máximo, um mês de férias e 20 dias para poder se ajustar. Os times que não estavam participando do Campeonato Brasileiro, automaticamente já começaram a treinar desde novembro, quer dizer, já estão com a rodagem maior, né, nas pernas para poder. E a gente viu que na maioria dos jogos, né, dos pequenos contra os grandes, é uma correria desenfreada, né? Existe a diferença técnica. Um outro problema que a gente tem visto é o seguinte, alguns, do que é o teu caso, estão refazendo toda a equipe, né? Talvez o Abel pegou uma equipe já montada do Flamengo, o Renato com o Grêmio, o Mano com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu peça importante, mas o Felipe no Palmeiras... Mas tem pelo menos uma espinha dorsal que eu acho que é a maior dificuldade. Esse teu período, naturalmente, a ladeira vai ser muito mais íngreme que das outras vezes, onde você já tinha uma equipe montada. Primeiro, como é que você vê exatamente essa grande dificuldade dos treinadores nesse início de temporada? Exigência da torcida, sobretudo dos resultados, porque ninguém tem paciência, né? Tá todo mundo querendo resultado, ainda mais quem faz as contratações. Como é que você está vendo exatamente essa tua nova fase no Corinthians aí com todos esses probleminhas aí? Pô, Júnior, ótima pergunta. A questão física é um problema muito sério. Tem equipes aqui do interior do Campeonato de São Paulo que começaram a treinar dia 5 de novembro, né? O São Caetano começou em dezembro, 30 dias a mais de trabalho. Então, por isso que eu saí muito feliz do jogo de ontem, que as ideias que a gente treinou em 15 dias tentaram triangular, tentaram chegar, uma linha defensiva assim, bem organizada para uma equipe que veio jogar no contra-ataque e saíram na frente com um gol de pênalti. Então isso me deixou bastante feliz, mas é um problema que a gente vai ter todos os anos. Não tem como mudar, né? A gente tem que dar 30 dias de férias, os clubes têm que dar 30 dias de férias, então a gente volta no começo de janeiro
e por conta de Copa do Mundo ou por conta da Copa América que vai ter, o campeonato encurta e começa antes, e é um desafio todo ano. A questão da montagem, da remontagem, em 17 também foi bem complicado, Júnior, logo que eu assumi. Né? O próprio Balbuena não tinha firmado ainda, era muito criticado, de 16, o Jô, aquela dúvida que todos tinham do Jô, né? Que tem um do Rio Grande do Sul e outro de Minas, que pode falar bem, né? De toda a história que o Jô passou e ele mesmo criou, a gente tinha muita dúvida sobre ele. Enfim, Jadson voltando da China, enfim. Então, hoje eu vejo o grupo mais equilibrado que 17, né? Em 18 a gente já tinha ideia de jogo formada. Só foi a mudança de tirar um 9 e fazer tipo um 4-2-4 com Jadson e Rodriguinho, mas já tinha uma ideia formada. Hoje eu vejo um grupo mais qualificado, mas que tem que passar por esse entendimento de jogo, esse entrosamento, né? Então os primeiros jogos assim vão ser um pouquinho de dificuldade, mas a gente não pode se perder no momento que dá errado, né? Muitas vezes são 2, são 3, são 4 jogos que vão te mostrando e você vai achando as peças e principalmente o jeito de jogar. Vamos lá, Marco Antônio, vamos fazer assim, esse revezamento. Vai lá, Bodão. Quando você chegou, o Corinthians já tinha feito algumas contratações. Na semana passada, depois de 2 anos, o Corinthians conseguiu um patrocinador importante, patrocinador principal, que dá um reforço substancial para o clube financeiro. O Corinthians vem tendo problema financeiro. E fez uma revisão do contrato com a fornecedora de material esportivo importante também, né, Marco? Também. Os teus rivais locais, Palmeiras tem um super elenco, continua contratando muito bem. São Paulo fez contratações caras, importantes. Se esse dinheiro tivesse visto antes, quando você chegou, você teria indicado contratações mais ousadas do que o Corinthians fez até agora? Claro que quando você vê assim que o clube está com um poder maior, é claro que você vai buscar peças assim com mais qualificadas, né? Mas desde o momento que eu fui contratado, eu sabia das dificuldades. A diretoria está trabalhando ainda. Pode chegar alguns jogadores assim importantes, né? Pode chegar, está trabalhando bastante. Mas com certeza, né? Se você tem um poder maior, você acaba qualificando, acaba equilibrando mais ainda o seu grupo para que você tenha um elenco forte. Repetindo, Júnior, se nós chegarmos a todas as finais, pode bater 82 jogos no ano. Não é fácil, né? Então, por isso que o Felipão fez no Palmeiras assim, a gente também tem a ideia de mesclar e fazer várias mudanças durante o ano. Fábio. Caio, eu ia fazer um jogralzinho, mas tudo bem, pode ir, Bob, vai você, Bob. Depois vai com o Saraiva e fechamos essa primeira rodada com o Caio. Uma das novelas que está durando mais tempo aí nesse período é seu interesse pelo Luan do Atlético Mineiro, o interesse do Corinthians. O que o Luan pode te entregar? Porque você quer o futebol do Luan que de repente não há no seu grupo de jogadores ou que você não enxerga no seu grupo de jogadores hoje. Por que o interesse no Luan do Atlético? Eu vou falar assim de uma linguagem bem nossa, assim do jogador, do técnico, né? Eu estou buscando características de jogadores que andam bem o campo, né? Tem uma participação grande, área a área, box-box, que alguns falam. E o Ramiro é um desse, né? Que faz 2 funções. Foi muito bem. Chegou até jogar como lateral também, mais menos, mais lá na frente. O Luan pode fazer 4 funções, né? Meia, dos lados e também como segundo volante chegou a jogar no Brasileiro. O Romero pode fazer 4 funções também, sendo um 9 atrás do 9 ou dos lados. Essa é a busca, né? Uma equipe bem versátil e com jogadores que têm uma taxa de trabalho bem grande. Por isso o interesse pelo Luan. E está avançando essa negociação, está perto de acertar, não vai acontecer, em que pé que está? Qual a última informação que você tem? Há possibilidades. Não está certo ainda, mas há possibilidades. As diretorias estão conversando, o BMG junto agora. Você gostaria de que o Romero ficasse, independentemente do... Porque o atleta tem interesse no Romero, simultaneamente, né? Porque quando aconteceu as primeiras conversas, não era pelo Romero, e sim pelo Cleison, né? E o Cleison também é um jogador que eu não queria que saísse, porque foi campeão brasileiro e paulista titular comigo, um jogador que quebra a marcação, que tem o drible, está faltando no nosso futebol, então não tinha interesse em nenhum momento que o Cleison saísse, mas era algo que a diretoria já estava trabalhando antes mesmo da minha chegada. Aí depois, com essa dificuldade do contrato do Romero aí, surgiu a possibilidade do Romero, né? Mas assim, preciso de um jogador dessas características, independente... Ou seja, o Luan era, independentemente da situação do Romero, o interesse pelo Luan. Já tinha interesse pelo Luan, sim. Manda ver, Maurício Saraiva. Ô, Carille,
O aproveitamento de base é sempre uma coisa que nós, jornalistas, ficamos imaginando. Olha, toda vez que um clube vende e faz dinheiro, ele faz dinheiro com uma joia da sua base. Mas é uma missa para o cara da base virar titular nos times grandes, porque a cobrança é enorme. O Corinthians tem história de Copa São Paulo, de títulos, e de novo está chegando muito perto, o Sport TV está mostrando os jogos, acaba de eliminar o Grêmio, inclusive. Diante disso, e já tendo o Pedrinho, que é a joia mais visível vinda da base, que tipo de aproveitamento você vai dar ao Pedrinho, aos jogadores que estão vindo de Copa São Paulo? O 10 do Corinthians na Copa São Paulo joga uma enormidade, eu acho que é Fábio, né? Oia, Fabrício. Oia. Tem espaço, com esse monte de gente chegando para afirmar um time e dar a resposta rapidamente, tem espaço para mais de um titular da base, de gente que vem da Copa São Paulo, e o Pedrinho especialmente? Eu gosto muito de trabalhar com a base. A gente foi campeão paulista e brasileiro em 17, com 14 jogadores da base no elenco. Sendo o Arana jogando, o Maicon, o Pedro Henrique zagueiro, o Pedrinho começando a participar. Então eu gosto. Só que eu vi que o Felipão, numa coletiva, falou muito sobre isso, e eu vou ter a oportunidade de falar agora. O Campeonato Paulista te trava um pouco pelo número de inscrições, né? A gente tem, que nem o número 7 da Copinha, Janderson e o quarto zagueiro, que até jogou no Botafogo do Rio, Júnior, Caetano, jogadores de muita qualidade, mas não tem um ano de clube, teria que ser inscrito na lista A, e eu não tenho espaço na lista A, não pode ser na B porque não tem um ano de clube, e você fica amarrado. Só situando para o telespectador, né? Porque em São Paulo a federação e os clubes acabaram aprovando, meio que para proteger a escalação de um time, entre aspas, titular, né? Porque na verdade isso tende a mudar, porque a prioridade não é mais um campeonato ou outro, a prioridade é o jogo seguinte, se você vai botar esse ou aquele e jogar 52 partidas por temporada no máximo por jogador, essa é a conta, né? Obviamente que mais pra frente você vai priorizando, tá no mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, você vai priorizar essas competições, seja a outra qual for. Mas então a federação tem essa, diferentemente de outras federações, que a inscrição, que até 4 anos atrás no São Paulo era livre. Sim. Botava pra jogar quanto jogador você quisesse. Agora você tem um limite, 28? 26 jogadores. A lista A são 26, a lista B é da base, que tenha um ano de clube. Tem um ano de clube que tenha participado em algum jogo da base. E aí você ia completar, eu te interrompi, porque muita gente fala, nossa, mas não pode. Então em São Paulo tem essa diferença em relação a outros estaduais. Então você pega o Janderson, que o Corinthians, bem provável que vai comprar o jogador, pensa em fazer um contrato de 4 anos, então tá fazendo um trabalho para ter o jogador e você não pode colocar na sua lista B e você fica amarrado. Então a gente muitas vezes assim, então foi uma briga essa semana para resolver quem é essa lista, enfim, mas faz parte todo ano. Mas eu gosto de trabalhar muito com a base, né? Mas infelizmente esse ano a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. E o Pedrinho especialmente? Pedrinho é um jogador com muito talento, um jogador que tem que jogar mais perto da área. Eu tenho brigado muito com ele para ele ser mais decisivo. Ele está com o costume assim, de vir rodar na linha dos volantes para trabalhar, para pegar a bola de um volante e tocar para o outro. Eu não preciso dele para isso, né? Mas é muito talento. Virou titular antes de eu ir embora, fazendo jogos decisivos contra o Palmeiras, sendo decisivo em alguns jogos, clássico contra o São Paulo, né? E está ali brigando pelo seu espaço, mas é um grande talento do nosso futebol. Agora é contigo, Caio Ribeiro. Impressionante como o Corinthians melhora com a entrada do Pedrinho, né? Porque ele tem esse... Por isso melhora com a falta do Carille. Falei isso na transmissão também ontem. Carille, eu queria falar um pouquinho mais de ideias. Você vem da escola do Tite, né? O Tite ganhou tudo quando era treinador do Corinthians, e na primeira passagem dele ele jogava fechadinho, jogava por um contra-ataque. Até de uma maneira parecida como você dirigiu o Corinthians nesse período super vitorioso. Você pretende acrescentar alguma coisa ao teu trabalho? Você aprendeu alguma coisa lá fora que você possa acrescentar esse novo Corinthians? Te pergunto isso porque a segunda passagem do Tite, e ele mesmo reconheceu isso, já era um time, ele falou, eu tenho um sistema defensivo muito sólido, eu preciso melhorar do meio para frente. E melhorou. E o Corinthians ganhou o que ganhou. Ontem eu vi um Corinthians com mais posse de bola, com mais movimentação. É claro que o resultado não foi o esperado, é o início de um trabalho, a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas eu já vejo um início diferente do último Corinthians do ano passado. Você pretende mudar alguma coisa no teu estilo de armar a equipe? A gente tem que estar preparado sempre para inovar dentro do que você tem no elenco, né? Então, com as possíveis chegadas e com os jogadores que a gente está conhecendo, assim, Caio, independente de onde jogar, eu quero ter 2 meias em campo, né? Acho que meia pensa, meia para a bola, meia direciona o jogo. Então, assim, a ideia de ter Jadson ou Sornossa, Jadson ou Pedrinho ou Sornossa, Matheus Vital,
O Júnior acompanhou bem ali no Rio de Janeiro também. Então são jogadores que são esses meias. Acabei jogando no 4-2-4 esse ano, sendo os dois meias mais que pensava como os dois mais adiantados, que era Jadson e Rodrigo, né? Então eu tenho essa ideia, mas ainda é muito cedo para saber o que eu vou conseguir acrescentar, porque ainda estou conhecendo, os jogos vão me mostrando algumas coisas, sei que eu tenho que triangular melhor pelo lado esquerdo, né? Ainda mais se eu tirar esse meia de lá para flutuar, que está sendo Sordosa nesse início. Então, a cada jogo vai te mostrando alguma coisa e a gente tem que estar preparado para melhorar. A característica dos jogadores vai te influenciar, vou dizer, numa possível modificação do sistema de jogo? Sim, vai. Com esses jogadores, tipo característica do Ramiro, eu posso jogar mais adiantado porque eu tenho uma transição defensiva melhor. Né? Se eu tenho um time mais pesado, eu jogo mais atrás porque minha transição defensiva não é... Então são ideias, a gente tem que estar atento o tempo todo, porque os treinos e os jogos vão te mostrando e você não pode deixar passar nada. Mas como ideia de mercado, seria mais um atacante de beirada e um lateral esquerdo? Tem outras coisas aí, cara. Tem outras coisas acontecendo aí, vamos esperar. Aqui, a forma como você voltou para o Corinthians, saiu, você começou no Corinthians, vai ficando, bateu campeão e tal, não sei o quê. Daí saiu. A forma como você voltou, aumenta a pressão ou diminui? A pressão pelo resultado do seu trabalho? Aumenta a confiança, portanto aumenta a pressão? Como é que você sente isso aí? É mais pressão, sim, mas eu prefiro assim, né? Eu tenho algo comigo assim, que quando todo mundo pensa positivo, quando a torcida está acreditando, eu acho que as coisas fluem de uma forma melhor. Né? Falei isso em algumas entrevistas, vocês devem ter visto. Eu em 17 não podia perder um paro ímpar. Né? Se eu faço uma Flórida ruim lá contra Vasco e São Paulo, ali talvez já nem continuaria. Futebol é assim, né? Eu assumi sabendo de tudo isso, então joguei por resultados mesmo. Coisa que em 18 já foi diferente. Fui para uma preparação diferente lá na Flórida, coisa que está sendo agora diferente. Com 60 minutos contra o Santos, um clássico, eu tirei o time todo, né? Pensando na preparação, pensando na pré-temporada. Então, assim, a pressão ela sempre vai existir, só que assim, o torcedor acreditando pode trazer bons fluidos e com um trabalho sério ali. O torcedor do Corinthians parece que, de repente, ele que reivindicava tanto, o torcedor do Corinthians passou nos últimos anos a entender o time. No final do ano passado, o Corinthians estava quase caindo, brigando lá embaixo. O torcedor era paciente, sabia da limitação do time e tentava jogar com o time o tempo todo. Parece que a pressão que você diz é uma coisa... é mais de fora, talvez, da mídia, porque a torcida mesmo no estádio vem sendo muito positiva já faz tempo, hein, Carlinhos? Eu tenho muitos anos ali de clube, né? Desde 2009, quando o Mano Menezes me levou em janeiro de 2009, é uma torcida que ela apoia, ela vai cobrar depois, né? Na semana, depois do jogo, antes do jogo. Mas na hora do jogo ela vem junto, né? Ela vem junto. E o Corinthians é algo que se dedicou, você conquista. O jogador se dedicou. Então, muitas vezes é um clube que um jogador que não tem tanta qualidade técnica se identifica. Que é uma coisa de identificação. E muitas vezes um craque não consegue jogar. É importante o jogador saber disso também, né, cara? E muitas vezes um craque não consegue jogar. Claro. Né? Então, não tem problema que perder a bola. Você não pode parar. Né? Já mudar o chip e sair atrás. É isso que a gente já vem fomentando. O Ramiro, nessa levada da definição que você acaba de fazer, é o tipo do cara que, se não tiver nenhuma outra razão dentro do campo técnica, ele vai levantar o torcedor por esse tipo de entrega. Sim. O Luan também. O Luan também. Oh, né? Certamente. Você imagina o Ramiro com a função importada do que fazia no Grêmio, exatamente a mesma no Corinthians, lá do corredor, avançando, voltando, ou você pensa no Ramiro, já que ele faz mais de uma outra forma? Ontem ele jogou um pouco diferente, né? Já jogou mais como um pouco mais por dentro. A princípio, ele por dentro junto com o primeiro volante, deixando... Que é a posição original dele desde o Juventude, segundo volante. Isso, que o Elias fez muito no Corinthians, Paulinho, Maicon agora o ano passado, essa característica de deixar, de ter qualidade do jogo curto, de finalização de média, de infiltração na área para fazer gol. Tem vários gols no Grêmio ele aparecendo de surpresa. Então, a princípio, essa é a ideia. Se chegar outros jogadores, aí eu vou pensar numa situação mesmo de mudança e talvez levar ele para o corredor. Ô Carille, a gente tá vendo imagens do Ramiro no jogo de ontem contra o São Caetano, lá na Arena Corinthians. É uma percepção, não sei se você pode de repente dizer que é equivocada. Talvez tenha sido um pedido do seu Joaquim. Estou sentindo um Corinthians um pouco mais ofensivo do que da última vez? Ainda não. Do meu time?
Ainda não, porque assim, precisa voltar a confiança do sistema defensivo, foi isso que eu priorizei até agora. Tomou muitos gols, né, no Brasileiro, e o Corinthians, nesses anos todos que eu fiquei ali, sempre foi um time de tomar poucos gols. E isso é uma média mundial. Os clubes que chegam são os que menos tomam gol, a não ser Atlético de Madrid, que não ganha porque você tem Barcelona e Real, mas é o único campeonato que você não... o campeão não tem menos gols. Então quero melhorar, já está ajustando bem. Já gostei contra o Santos no jogo amistoso, gostei ontem. Agora a gente aos poucos vai soltando mais a equipe. Ô Fábio, outro dia o técnico do Santos deu uma queimada no goleiro dele, dizendo que precisava de um goleiro que jogasse com o pé, que o Vanderlei não conseguia jogar e tudo mais. O Cássio não é exatamente um craque com a bola no pé. Que hoje, inclusive, assinou renovação de contrato. Exatamente. É um excelente, genial goleiro, mas não é exatamente um craque com a bola no pé para jogar de líbero e tudo mais. O que você pensa dessa situação? Precisa realmente o cara ter essa qualidade ou é ideia só do Sampaoli? Posso acrescentar mais uma coisa? Na minha teoria pessoal, o goleiro tem que ser bom com as mãos. Boa. Se o goleiro for bom com as mãos, o resto No ele vai mínimo, conseguir... não inverter as Eu prioridades. acho que a gente está fazendo exatamente. Eu acho Não que inverte hoje a está prioridade. acontecendo com todas essas ideias modernas. Você não vai achar um Neuer toda hora, gente. é. Quer dizer, ali é um cara específico. O Júlio César, que foi goleiro do Flamengo, que joga como se fosse um jogador de linha. O goleiro, o Cássio, por exemplo, ele pode ter a limitação com os pés. Ele pode melhorar essa limitação dele. Mas o importante é que ele faz debaixo dos paus, saindo. Isso, pelo menos na minha visão, acho que o goleiro tem que ser bom pra caramba com as mãos. Eu te pergunto Os pés é um acessório para ele. Hoje a gente está dando, não você, nós todos, né? Estamos dando muita ênfase exatamente a que o goleiro seja obrigado a jogar com os pés. Júnior, você tem toda a razão, mas acontece que no jogo, cada vez mais o goleiro é exigido jogar com os pés. No tipo de futebol que está sendo jogado, sobra muito para o goleiro. E o goleiro com dificuldade às vezes complica. Tem uma outra... Muita bola que sobra para o goleiro. Então, mas aí a minha pergunta para o treinador é essa. Não, Como é mas que antes- compensa essa limitação Vamos ver se na montagem do time? estabelecer esse critério na cabeça do Carille. Se eu sou treinador de um time, o cara chega pra mim e fala assim, eu tenho o dinheiro que você quiser para contratar o goleiro que você quiser. Tá bom, me traz o Neuer. Perfeito. Perfeito. Aí você não tem dinheiro para contratar o Neuer. E também é o caso do Santos. O Santos, que inclusive parece que acertou mesmo com o Everson, o goleiro do Ceará. Estava aí para confirmar isso nas próximas horas. Batedor de falta. Batedor de falta. Tá bom, Ele mas quer um batedor de eu falta. só Você queria não vai achar um saber- Rogério Ceni em cada esquina. Não é isso que eu quero saber. O Everson é melhor do que o Vanderlei debaixo dos paus? Aparentemente, A minha pro São Paulo pergunta ele é é. essa. Isso, A minha eu acho que aí pergunta é essa. o segundo não. tempo desse conceito, não sei, a gente vai ouvir o Carille, bom. E agora não tenho. Esse goleiro eu não tenho. O que joga, que é bom demais com os pés e bom demais com as mãos. E o segundo critério, qual deveria ser? Ser bom demais com os pés? Pô, então botamos o Jadson no gol. Né? Não, e como é que minha pergunta é essa? Como é que é o teu raciocínio? O que você acha disso e como é que você compensa na armação do time se você tem um goleiro que não sabe jogar com o pé? Tá, acho que isso passa muito quando a gente teve dificuldade de não ter um 9. Eu tive que mudar para não jogar. Você tem a dificuldade de um goleiro, sabe, o Cássio, o goleiro mais vitorioso na história do Corinthians, foi para uma Copa do Mundo. Melhorou muito com os pés. A reposição dele tá impressionante. Melhorou muito. Perfeito. Né? Não vai ser o goleiro da Alemanha nunca, mas melhorou. Sai jogando com os zagueiros, sai jogando com os laterais e deixa o goleiro com as mãos lá, né, Júnior? Não, e Simplifica o jogo, né? Orienta os zagueiros. Por exemplo, você tem um goleiro como o Cássio, que ele é canhoto. O zagueiro está numa dificuldade, ele não pode atrasar a bola para o lado direito, entendeu? Esse é o tipo da coisa que você tem que orientar os teus zagueiros. Se você for atrasar, atrasa do lado esquerdo, que ele pelo menos vai ter a certeza que ele vai devolver. Se colocar no pé direito dele, é lógico que pode ter um problema. Esse tipo de detalhe, que, naturalmente, os zagueiros têm que ser Se eu tiver orientados para não complicar a vida do goleiro. Se eu tiver um goleiro que jogue bem com os pés, eu vou usar. Se eu não tiver, não uso. claro. Né? E jogo de outra forma. É evidente. Luiz, o conceito acho que é super legal e você foi muito lúcido, muito didático na explicação. Mas eu queria direcionar um pouquinho para o Santos. O Santos está correndo um risco de fazer o que aconteceu com o Palmeiras e não deu certo. Você trazer um treinador estrangeiro e começar a contratar na América do Sul. Claro que existem grandes oportunidades na América do Sul, jogadores mais baratos, jogadores que podem dar certo, como tantos vieram para cá e deram certo, mas não está a solução só lá. Quando você não tem esse potencial financeiro que um Palmeiras tem, que um Flamengo tem, e acho uma ótima contratação do São Paulo.